Nessa aula vamos continuar com o projeto do Game Animation Sample com o Mover. Veremos como adicionar uma arma com sua pose e o ajuste de mira para que o corpo do personagem acompanhe em todas as direções. No final você vai conseguir adaptar esse processo para outras armas e outras animações no seu próprio projeto. Vamos entender. Para começar, a primeira coisa é que precisamos de uma arma e da animação da pose segurando ela. Para a arma vou utilizar essa pistola, que é a arma do próprio Twin Blast do Paragon, que está no template. Vou deixar esse asset linkado na descrição se quiser utilizar este modelo também. E para a animação, faremos o mesmo processo da aula anterior. Vou copiar a pose da tocha para usar como referência, nomear de Animation Overlay Pistol e abrir. Para visualizar melhor, vou colocar para exibir os ossos selecionados. Primeiro vou fazer a pose segurando a pistola. Para facilitar, pode clicar com o botão direito nesse socket da mão direita e adicionar um mesh da arma para pré-visualizar. Só posicionar corretamente. Agora é só fazer a posição como se fosse Idol segurando a arma. Adicionar o ponto-chave e salvar. Agora eu vou copiar e nomear com Aim para diferenciar. Aqui vou ajustar para uma pose mirando, mas não vou envolver a coluna, apenas da clavícula até os dedos. O bom é que tudo isso pode ser reajustável facilmente depois. É só adicionar novos pontos-chave por cima e salvar. Então, por enquanto, assim está bom. Vou só remover essa pré-visualização. Com as poses prontas, agora vamos integrar isso ao sistema de overlays do Animation Blueprint. Aqui vamos abrir a parte dos overlays e localizar o Blend Poses, que é o node que faz acontecer a troca de poses com base no estado atual do personagem. É justamente aqui que vamos expor um novo pino para a pistola, permitindo conectar uma nova pose ao sistema. Antes vamos só adicionar na lista do Enumeration. Agora é só clicar com o botão direito e adicionar. Como essa pose para a pistola é utilizando o mesmo braço, vou copiar esse setup da tocha. No lugar dessas animações da tocha, vou buscar pelas animações da arma e jogar para o gráfico. Converter para único frame. E se estiver mirando, vou acionar a pose com mira. E se não, vou utilizar a pose sem mira. No Blend Poses by Bull, podemos ajustar os tempos de transição. Vou colocar em 0.25. Isso serve para deixar a transição entre estados um pouco mais suave, evitando que a troca de poses fique seca ou muito brusca quando o personagem mudar de arma ou entrar no modo de mira. No Layer Blend Per Burn, pode testar a parte do braço ou da clavícula direita. E ativar essa opção de Mesh Place Rotation Blend, porque isso ajuda bastante na qualidade da rotação dos membros superiores. Pronto, já podemos conectar e testar essas animações. É só ir no Blueprint, definir o Overlay State para o modo de pistola e reproduzir. Ao acionar o botão de mirar, já consegue ver as transições em ação. Mas tem um detalhe importante aqui. Quando mirar para baixo ou para cima, o personagem não acompanha o movimento com o corpo.
Então, antes de complementarmos essa lógica adicionando a arma de verdade no personagem, vamos resolver essa questão do deslocamento da mira. Para isso, no Animation Blueprint, vamos criar uma nova função chamada setAimOffset. Será responsável por calcular os valores de rotação que serão aplicados durante a mira. Também vamos criar uma variável do tipo Rotator, com o nome aimOffset para armazenar os valores. Nessa função, vamos aproveitar os valores de mira que o próprio sistema já disponibiliza. Pegar a variável AO para o gráfico e a partir deles começamos a tratar os eixos separadamente. O valor Y vamos passar primeiro por uma divisão por 6. Esse ajuste serve para reduzir a sensibilidade dessa rotação. Aqui você tem esse controle. Depois disso vamos multiplicar o resultado por -1, que é para inverter o sentido desse eixo. Isso é para que a rotação aconteça na direção correta quando formos aplicar isso no personagem. E conectar esse valor final no aimOffset X, que nesse caso está sendo usado como row. Para o valor de X, que vai no yaw, teremos duas possibilidades. Um valor de rotação para quando estiver parado e um valor limitado quando estiver em movimento. Então vou puxar um select e buscar pelo node smoothing para a condição. Se estiver se movendo, vou utilizar o valor de X, mas vou dividir por um valor de 5 para reduzir a intensidade. E se não estiver movendo, vou utilizar esse mesmo valor. Porém, vamos passar por um clamp para limitar esse valor entre -90 e 90. Isso é importante para evitar rotações exageradas. Só conectar tudo assim. Com isso, quando o personagem não estiver se movendo, o sistema vai usar o valor mais controlado. E quando ele estiver se movendo, vai usar o valor mais livre, deixando a resposta da mira mais natural. O valor Y vamos deixar em 0, porque nessa montagem ele não será usado. Agora vamos até o Event Graph para chamar essa função para que esse cálculo seja atualizado continuamente. Pode ser nessa função que atualiza as propriedades do personagem e colocar logo no fim. E pronto. Agora vamos para o Animation Graph, onde esse deslocamento de mira será realmente aplicado no corpo do personagem. Vamos organizar o fluxo do gráfico. Separar aqui antes do Default Slot. Agora vou salvar esse fluxo em cache com o nome Before AO, para representar que é antes da aplicação do aimOffset. Isso vai nos permitir continuar utilizando o mesmo fluxo de animações sem perder essa base anterior. Agora vamos começar a aplicar modificações de rotação nos ossos importantes da parte central do corpo, como pelvis e várias seções da coluna. Para isso vamos buscar pelo node Transform Modify Bone. Com ele a gente consegue modificar o transform dos ossos em tempo real. Nesse caso só vamos alterar a rotação. Então vou aqui nos detalhes e remover o pino da translação e da escala. Para a rotação definimos o Rotation Mode para adicionar ao existente. E agora pronto, só definir os ossos. Vou definir como pelvis, copiar e definir como coluna 1. Copiar e definir como coluna 2, definir como coluna 3 e copiar e definir como coluna 4. Esses 5 ossos serão influenciados pela variável do aimOffset que criamos. Só conectar todos assim. E usar o Cache Pose Before AO no começo. Dessa forma, a mira não substitui totalmente a animação original. Ela apenas se somará a ela, o que vai deixar o resultado muito mais natural. Depois disso, ainda adicionamos um node extra chamado Dead Blending, para ajudar a evitar certas rotações estranhas que podem surgir nesse tipo de montagem. Em seguida, salvamos novamente essa nova pose em cache, agora já com aimOffset aplicado. Só que ainda falta um detalhe importante. Esse aimOffset não deve ficar ativo o tempo todo.
Ele só deve ser usado quando o personagem realmente estiver mirando. Então, para isso, vamos criar um Blend Poses by Bull para controlar de acordo com a variável de mira do personagem. Só vir em Propriedades do personagem, Input State e Wants to Aim. Se ele estiver mirando, vamos utilizar a pose com Aim Offset que criamos. Se não estiver, seguimos com o fluxo normal de animação, com Before AO. Fazemos a mesma lógica também no próprio overlay da pistola, para que essa pose especial só seja usada quando realmente fizer sentido. Com isso pronto, já temos a base funcionando. Só que agora começam a aparecer alguns problemas práticos, principalmente na rotação do personagem parado. Um dos mais comuns é que a coluna começa a quebrar visualmente quando a rotação é muito rápida. Isso acontece porque o sistema de Turn in Place não consegue acompanhar bem a velocidade da mira. Então o próximo passo é justamente corrigir esse comportamento. Primeiro vamos evitar qualquer interferência causada pelo root motion das animações de giro. Então o próximo passo é selecionar todas essas animações de Turn, Stand, Asset Actions, Edit Selection in Property Matrix e desativar essas opções de root motion. Isso faz com que essas animações parem de travar o corpo do personagem em um movimento que entra em conflito com a nova lógica de mira. O resultado costuma ficar um pouco mais solto visualmente, mas em compensação a coluna deixa de quebrar quando você gira rapidamente enquanto estiver mirando. Outro ajuste que podemos fazer é indo no Animation Blueprint e entrar nessa função do Get Offset Root Motion Mode. Aqui vamos fazer algumas alterações para aplicar um valor diferente para o Turn in Place quando estivermos mirando. Então vou só expandir um pouco e daqui desse Boolean vou buscar por OR para adicionar mais uma condição que será quando estiver mirando. Para isso só buscar por Property Access. Aqui buscamos pelas propriedades do personagem, Inputs, Wants to Aim. Só conectar. E em vez de definir o modo como Release, vamos alterar para Interpolate. Agora sim, só testar. Isso deixa bem mais suave e não quebra a rotação. Com toda essa parte pronta, agora sim vamos adicionar a arma ao personagem. Primeiro vou fazer o blueprint da arma, duplicando essa e nomear. Vou só limpar e trocar esse mesh para a arma. Depois voltamos ao blueprint do personagem, acessamos a lista de armas e adicionamos essa nova arma ao sistema. Para saber a posição do transform da arma, vamos posicionar para descobrir. Para isso, vou no esqueleto e defino um modo de animação para Asset e escolho alguma para usar como referência. E em Weapon eu defino a arma para visualizar também. Agora é só posicionar. Se precisar reajustar a pose, é só criar novos pontos chaves por cima. Automaticamente irá atualizar aqui. Quando achar a posição, é só copiar as informações e colar no transform da arma. E pronto, só voltar para o Animation Blueprint
e redefinir essa arma. Por fim, no Event Graph, criamos uma nova tecla para equipar a pistola. Vou só copiar e colar. No Input vou colocar a tecla 2, no State vou colocar a pistola e o Index será 1 porque é o segundo da lista de armas. Quando compilamos tudo e testamos o jogo, o personagem já irá conseguir trocar para a pistola, entrar no modo de mira e utilizar o Aim Offset corretamente. E o mais interessante é que essa lógica não fica presa só à pistola. Você pode aproveitar exatamente esse fluxo para qualquer outra arma ou até adaptar para diferentes estilos de gameplay. Fica realmente muito bom e é bem fácil de editar. Faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio, deixe um like e até a próxima aula. Valeu!